Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente do horário que vocês vejam esse vídeo, eu espero que ele sirva para ampliar a aprendizagem de vocês. Mas, como eu digo sempre, esse aqui é um vídeo muito caseiro, nada comparado com esses vídeos muito elaborados dos professores que vocês veem por aí, mas é uma forma de tentá-los ajudar. Então, por isso que eu tento fazê-los para vocês. Nada impede que vocês procurem outros professores, porque tem muitos professores. Eu acho que quanto mais você procura, mais você assiste vídeos, mais você aprende. Então, façam isso, tá? Então, hoje, semana passada, eu falei com vocês sobre literatura realista. Nós terminamos, né, a literatura romântica na semana retrasada. Aí essa semana retrasada nós terminamos o período romântico e agora a gente vai entrar no realista. Só que aí semana passada eu expliquei para vocês o contexto histórico, o que acontecia no mundo, porque que saiu-se da escola romântica para entrar na realista. Então, o principal é que o homem agora ele passa a ser muito mais racional. O homem ele tem o pé no chão. É preciso ter o pé no chão. Ele está cansado daquele subjetivismo, daquela coisa exagerada, daquele sentimentalismo exagerado. Então ele não quer mais esconder os problemas que existem na sociedade, né? Criando uma sociedade toda utópica, toda fantasiosa, sem problemas, sem nada, não. Ele quer falar do que acontece verdadeiramente. Ele quer falar do ser humano verdadeiro que existe na sociedade, que esse ser humano, às vezes ele é podre, ele é vil, ele não presta. Então é essa sociedade que ele quer descrever, não com o intuito de destruir, de menosprezar, não. É com o intuito de que eu estou mostrando para que haja melhora, tá? Por isso que agora a gente sai do romantismo e entra no realismo. O principal objetivo é esse. Então, para explicar todos esses conceitos, né, o porquê de determinado fulano ser assim, determinado fulano ser de outro jeito, isso tudo vai vir explicado agora, tá? Isso tudo agora você explica, né? Eles procuram explicação para tudo, mas não uma explicação sentimental, baseada em sentimentos exagerados, baseados na emoção, não. Agora é um sentimento, é uma explicação totalmente racional, tá? Por isso que você vai ouvir falar de cientificismo, tudo tem um porquê científico para ser explicado. A gente vai ouvir falar sobre romances, tem romances realistas, mas nada comparado aos romances românticos em que você tinha aquele trato das pessoas, né? Que você tinha aquele romance bonitinho entre um homem e uma mulher e que eles se amam muito e que em alguns casos esse romance não dá certo, em outros dá, não. O romance é o menos, né? O romance entre homem e mulher é o de menos. O romance realista, ele está focado em mostrar a sociedade. E é essa sociedade que ele quer retratar, por mais vil que ela seja, tá? Por mais horrorosa que ela seja, é essa sociedade que ela quer retratar. Então, com o realismo, para nós iniciarmos o realismo brasileiro, eu vou falar um pouco do realismo português, precisa falar, porque é de lá que vai vir as nossas influências. Algumas características vão vir de lá, vão sofrer adaptações aqui, porque são países diferentes, mas é pouca coisa que muda. Então, lá em Portugal, vai começar na metade do século XIX também, na década de 60, metade do século XIX. E o que acontece por lá é a questão Coimbra. Por que questão Coimbra? É aquela universidade lá que poucos tinham acesso, principalmente brasileiros. Só filho de rico aqui no Brasil que ia para Coimbra estudar. Só que essa questão Coimbra, o que ela é? Ela reflete todo o pensamento da elite pensante, da elite intelectual, né, de Portugal, insatisfeita e com raiva do clero e da monarquia. O clero, quando eu falo de clero, estou falando de igreja, tá, gente? Eles estão fartos da monarquia e das atitudes da igreja, das atitudes dos dois, tá? Então, nessa Universidade de Coimbra, por isso questão Coimbra, você tem muitos debates, e é debate sobre tudo, sobre política, sobre sociedade, sobre comportamento, sobre psicose, sobre o comportamento humano.
Então, agora eles questionam tudo isso, eles conversam sobre. Não basta mais aquela explicação, ah, não, fulano é assim porque ama demais, tadinho. Não tem mais isso, tá? É tudo uma explicação racional, porque eles querem justamente confrontar o romantismo. Então, por isso que eles são objetivistas, por isso que eles são cientificistas, racionais, são muito mais materiais e eles negam o sentimentalismo. Quem já leu romances desse período vai perceber justamente isso. Vai perceber que eles são extremamente racionais. Os romances, você não tem, nossa, aquela coisinha fofa. Ai, nossa, ele ama ela, ele ama aquela outra, não. Se nós pegarmos o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, ambos são romances, mas não está centrado no casalzinho amoroso. O centro é descrever a sociedade, como eles são, tá? Então você tem aí também com essa questão coíba, uma reação à monarquia, ao clero, né? Então o Crime do Padre Amaro reflete o clero e o Primo Basílio reflete a sociedade burguesa e as suas peculiaridades, somente o casamento, tá? Então, a preocupação dos escritores realistas é o momento presente, tá? O homem tem um pé no chão. Um dos autores, como eu disse para vocês, é o Eça de Queiroz, e esses dois livros que eu mencionei, tanto o Primo Basílio como o Crime do Padre Amaro, são deles. Ele é um, aqui, como no Brasil foi o Machado de Assis, que se destaca no realismo, em Portugal é o Eça de Queiroz, tá? Então, ele também é um escritor que vai se destacar muito e vai retratar essa sociedade. Ele, como o Primo Basílio, retrata o clero e as pessoas que são formadas pelo clero. Eu acho que eu já falei para vocês do Primo Basílio, que é a história de um rapaz que ele vem de uma família pobre. Tá? Eu posso confundir um pouco, tá, gente? Mas o central da história é isso que eu tô contando mesmo. Ele é de uma família pobre, só que de muitos irmãos, né? Então, de uma família pobre de poucos irmãos, de muitos irmãos, o destino de um deles, se quiser crescer, é a igreja, você tendo vocação ou não, tá? Vocês vão perceber que pela história dele, ele não tinha vocação nenhuma, mas ele queria crescer. Então, ele foi para a igreja, né, para ser seminarista, e assim galgando outros, como é que fala? Os patamares dentro da igreja, porque também igreja era sinônimo de riqueza, de poder. Então ele tá lá estudando de boa e em uma época ele volta para a cidade dele e encontra uma moça, que agora eu não lembro o nome, me desculpem, mas ele tem um envolvimento com essa moça e ela engravida. Só que o Amaro, ele tá galgando um lugar lá dentro da igreja. Só que aí essa moça vai engravida de repente e ela vai ser uma pedra no sapato dele, né? Porque tá grávida, porque um padre não tem envolvimento com ninguém, porque um padre supostamente deveria ser casto, porque um padre não deveria ter esse tipo de pensamento. O que ele faz? Ele vai jogar ela dentro de um poço, né? A alternativa que ele encontra para que essa pedra no sapato saia, pare de incomodá-la, é jogando essa pedra no poço, que é o que ele faz. Então vejam aí, o Padre Amaro, o Eça de Queiroz no Crime do Padre Amaro, ele mostra realmente isso. Claro, né, gente, nem tudo era assim, mas a boa parte da sociedade, uma sociedade hipócrita, uma igreja hipócrita, formada por pessoas hipócritas, que às vezes não tinham vocação nenhuma mesmo, né? Vamos lembrar que algumas freiras, elas só viravam freiras porque elas não tinham umas filhas, elas não tinham mais como casar. Vejam isso, tá? Isso aí é um retrato pequeno que ele descreve. Aí você, em contrapartida, tem agora o Primo Basílio, também é um livro do Eça de Queiroz, que está retratando o casamento falido. Só que você tinha que ostentar que estava dando certo. Então, a história do Primo Basílio é, se eu não me engano, o nome da personagem é Luísa. Tem um filme, gente, brasileiro que eu vou postar pra vocês depois. E ela é casada com um cara, que agora eu não lembro o nome, me perdoem. Eu falei esse ano com a minha turma, mas já esqueci. Não, ano passado, com as minhas turmas dos segundos anos. Sei que ela tem esse primo distante, ela tá casada. E esse cara resolve um belo dia visitá-la. E ela tinha uma quedinha por ele quando mais jovem. E o cara vem, é bonitão, tal. E o marido dela não é aquele homem que para uma menina jovem, casada, sabe? Cheio de fogo.
cheia de fogo. O marido dela já é uma pessoa mais sossegada com relação a isso. E ela não se sente tão satisfeita. E esse primo vem, enquanto o marido dela faz uma viagem a trabalho, tem um envolvimento, eles acabam tendo um caso. Claro que ela se entrega, tá cheia de sentimentos com relação a ele. Ela é uma mulherzinha chata, gente. Chata, maltrata as empregadas, é uma bruxa. Só que é justamente nesse ponto que ela vai se lascar. Por quê? Porque ela tem uma empregada que ela trata super mal. E a empregada descobre a traição através de uns bilhetes que ela vai deixando por lá e a trouxona acaba perdendo, né? Aí, o que acontece? Ela vai fazer o quê? Chantagear a Luísa, né? Com essas cartas, sabendo, né, que vai ter a patroa na mão, gente. Durante um bom tempo essa mulher vai comer o diabo na mão dessa moça. Porque ela morre de medo de ser descoberta. O primo Basílio, nesse hora, já fugiu, já não quer nem saber. O que ele tinha queria com ela, ele tinha conseguido, que era, né, ter uns momentos assim de prazer com ela. E a empregada faz a lava a alma, né, lava a alma. Só que a mulher tá tão assustada de descobrir, que o marido possa descobrir a traição, que ela acaba cedendo aos caprichos dessa empregada. Mas um amigo delas, né, um amigo dela, da Luísa e do marido, ela acaba pedindo socorro pra esse cara e conta a verdade pra ele. E ele faz lá uma tramóia e acaba ajudando a Luísa a esconder esse fato. Mas vejam, a ideia desse livro é justamente mostrar essa sociedade que mantinha um casamento de fachada, onde havia muitas traições, tá? Então, quando eu falar de leiam esses dois livros, vocês vão gostar bastante. Não é uma leitura chata, vocês vão gostar muito. Tem uma versão brasileira do Primo Basílio, com Fábio Assunção sendo o Basílio. Ah, esqueci o nome da atriz que faz a Luísa. Mas ela tá fazendo essa novela aí da Carminha, é a mocinha do cabelo curto, que tá querendo se vingar da Carminha, porque a Carminha matou o pai dela e tal, tá? É interessante, vale a pena cair em vestibular. Então vale a pena vocês assistirem, tá? Então agora dando prosseguimento, as características a gente não muda muito, tá? Claro que tem as adaptações, que a gente tá falando de um país europeu, você tá falando de um país latino. Mas a ideia de cientificismo, de razão, de objetividade, de falar da sociedade, como a sociedade se mantém, tá? Agora vamos propriamente continuar aí a aula com realismo aqui no Brasil, tá? Só um instantinho aqui. Características do realismo, né? Vocês já têm, eu passei, vou só dar uma lidinha aqui rápido. Valorização, impessoalidade, não tem mais idealização. O romance não é centrado no casalzinho. O romance ele é para mostrar todo o conjunto, toda a sociedade, que é a sociedade que se importa para eles, tá? E o psicológico. O Machado de Assis é um dos primeiros autores que vai retratar o psicológico dos personagens. E tem uns muito loucos. Por isso que eu decidi trabalhar com vocês os contos. Tem romances, eu gosto bastante. Nós estamos trabalhando aí com Helena, mas eu gosto muito dos romances realistas. Não por causa do casalzinho fofinho nem nada, mas é pela forma como ele descreve os personagens e como o Machado de Assis ele pode ser gostoso, sabe? Ele para em alguns momentos a narrativa para falar com a gente, leitor. Ele tem as suas próprias opiniões sobre o personagem e ele tenta influenciar a gente nesse momento, né? Ele quer que nós, enquanto leitores, né, concordemos com ele. É muito interessante, vale a pena. Aí, o Machado de Assis é um cético que analisa a sociedade. Ele vai criticar a sociedade, gente. É como se o Machado de Assis observasse a sociedade, estiver sentadinho ali só observando cada tipo de pessoa que passa por ele. De tanto observar, ele vai criar os personagens, tá? Com seus psicológicos. Então, ele tá à frente do seu tempo, né? É um dos primeiros autores que vai trabalhar o psico dos personagens, tá? Então ele faz essa análise, ele foca na burguesia, tá? E nas suas podridões. É igual lá essa de Queiroz. O foco aqui é a burguesia para mostrar a sua inutilidade. O quanto pode ser fútil e mentirosa, tá?
Então ele vai zombar sim da burguesia, porque a burguesia é hipócrita. Eu tô lá dando dízimo para a igreja, mas faço um monte de pecado, tem um monte, puxa, tô cheio. Então ele vai ser irônico, ele vai ter uma linha de humor, ele vai voltar um pouco no tempo, né? Ele vai divagar sobre as personagens. É muito, muito interessante. Eu gosto muito do Machado de Assis, sou suspeita, tá? O público-alvo dele é o burguês, tá? Ele se identifica, ele conversa com a gente. Vocês vão observar na leitura dos contos, eu já nem sei tanto. Tem, mas é pouco. Você observa isso mais no romance, porque é mais longo, né? Então você percebe o quanto ele para, às vezes, as narrativas para conversar com a gente, para fazer uma análise do personagem com a gente, tentar convencer a gente, tá? Ele é pessimista. Então, os primeiros romances, como eu falei para vocês, por isso que nós começamos a ler lá o Helena, exatamente por isso. O Helena, ele retrata esse finalzinho aí do romantismo e que o Machado de Assis estava tentando se encontrar. Ele fez romances românticos, né? Mas são poucos, tá? Tem um começo, meio e um fim, todos esses romances, mas vocês vão ver que é pouco perto da obra que ele tem realista. Foi só um momento na vida dele, ele fez, mas ele é muito mais conhecido como escritor realista, tá? E os romances realistas dele vão retratar melancolia e sarcasmo, né? Vai mostrar a melancolia de alguns escritores, de alguns personagens e os sarcasmos de outros. A gente percebe melancolia muito no Dom Casmurro e sarcasmo no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Eu li os dois, gente. Gostei dos dois. Eu li o Quincas Borba, mas eu não consigo lembrar da história mais. Sinceramente, não lembro. Não lembro, tá? Então nós temos aí, ó. Ele vai retratar também o quê? A falsidade da vida, depois do casamento, né? No caso aí ele tenta retratar isso talvez no Dom Casmurro, né? No Quincas, tá? Ele é pessimista, né? Ele não acreditava nessa historinha de amor e tal. Todas as relações, elas tinham algum interesse, né? Eu me casava com esse fulano ou com essa fulana porque eu estou pensando longe, eu estou pensando mais adiante, porque eu vou conseguir algo, tá? Então é tudo em busca do proveito próprio, da individualidade, tá? As afrontas de um defunto autor. Esse é o título desse slide. E nós vamos falar agora do Brás Cubas, né? O Brás Cubas é um autor defunto. Ele tá lá, morto, cansado de ficar lá na vida eterna, porque é uma coisa sem graça para ele. E ele resolve escrever as Memórias Póstumas, ou seja, depois da morte dele, tá? Então ele vai descrever o Machado de Assis, o Brás Cubas como prepotente e vai mostrar todos os traços dele, já que tá morto. Se tá morto, não vai ser julgado, né? Então, o Brás Cubas é o retrato dessa elite que o Machado de Assis critica, tá? Então, nós, enquanto leitores, somos obrigados a ver esse Brás Cubas podre, medíocre, essa sociedade que se vivia, essa sociedade do século XIX, que é exatamente isso que o Machado de Assis quer mostrar pra gente, o quanto que eles eram tolos, toscos, né? Então, quem já leu o Memórias Póstumas vai gostar. Também tem o filme é bom. Tanto o livro como o filme. É muito bom, assistam o filme, vocês vão gostar. Agora nós temos aqui o Dom Casmurro, tá? Ai, gente, esqueci, ó, voltando aqui rapidinho. Ai, desculpa. Esqueci. Aqui. Ele se apaixonou, tá? O Dom Casmurro. O Brás Cubas, mas foi uma coisa muito breve, tá? O Dom Casmurro, né? Você tem aqui os mistérios da alma humana, de uma alma humana perturbada, porque para mim o Bentinho é um ser humano perturbado, tá? E no capítulo 2 é uma autobiografia também, tá? Ele ele descreve a vida dele. Claro que tudo isso é a perspectiva do Bentinho. Você só tem uma visão nesse livro, é a do Bentinho. Você não tem de outros personagens. É só a visão do Bentinho. Então, ele vai tentar reconstruir toda a vida dele a partir da adolescência, porque foi na adolescência que ele conheceu Capitu e se apaixonou. E tudo, vocês vão observar pela leitura do livro,
do texto que a culpa é da Capitu, tá? Então, ela é culpada por todas as mudanças que ocorreram nele, principalmente quando na cabeça dele a Capitu traiu ele com o melhor amigo, o Escobar. Como é que é a personalidade desse personagem aí? Só por isso do Dom Casmurro. Ele não tem amigos, ele é isolado, ele é um ser que não tem uma autoestima. Então tudo que a Capitu fez e fez ou fazia, é responsável por esse ar melancólico, essa tristeza, tá? A destruição completa do indivíduo. Por que eu dei título para esse título? Porque lembra que eu falei que é uma visão só do Bentinho. Então ele começa, né, ele casa com a Capitu. Quando ele começa a desconfiar da Capitu, ele começa o quê? A ver no filho características do amigo, de tão doente. É minha visão, minha opinião. Tanto que até hoje tem essa dúvida aí. Mas é a visão de um homem ciumento, de um homem isolado, que não tem ninguém ali para confrontá-lo. Eu posso falar o que eu quiser a partir do momento em que a pessoa de quem eu tô falando tá morta, que é o caso da Capitu. E isso ainda fica muito mais louco quando ele percebe que o Escobar vai se despedir da Capitu. Quando ela tá morta é o contrário. Não, gente, desculpa. Quando o Escobar morre, a Capitu vai se despedir dele. Aí que o bicho fica louco mesmo, tá? A questão central aqui não é nem o triângulo amoroso que esse cara cria, né? Não é se Capitu e Escobar teve um caso e a reação do Bentinho, mas sim mostrar a mente do Bentinho. Será mesmo que esse cara foi traído? Será mesmo que a Capitu fez tudo o que ele diz? Será que ele era tão assim inocente, tão vítima, né? Ele era um homem muito ciumento. E olha o que a gente tem hoje em dia na sociedade aí, né? Essas pessoas doentias, que tem esse amor doentio, que mata por amor, se mata por... Bom, alega ser por amor, tá? Então nós só temos a visão do Bentinho. A grande questão não é se Capitu traiu ou não o Bentinho, e sim como é que estava a mente desse cara, tá? Eu posso mesmo confiar na mente de uma pessoa transtornada pelo ciúme, por uma pessoa insegura, tá? Então, durante a leitura, tanto do Dom Casmurro quanto do Brás Cubas, o narrador ele conversa o tempo todo com a gente. Isso é muito interessante, é por isso que eu gosto do Machado de Assis. Ele conversa com a gente. Né? Ele conversa, ele para, tá? Ele tenta provocar a gente, tá? Ele quer chamar a nossa atenção, tá? Então aí, outras características. Então a gente pode... um resumo breve, e eu ainda vou falar mais dele para vocês, porque falta falar do Machado de Assis contista, que nós iremos ler contos dele. Então, no Brás Cubas a gente tem um burguês defunto que vai narrar a vida medíocre que ele levou, né? Desde lá do caso com a Virgília, a essa vida vazia que ele leva até a morte, uma vida negativa, frustrada. O Bentinho já vem do Dom Casmurro, tá? E ele vive se perguntando se Capitu traiu ele ou não. Não tem certeza, tá? Então o Machado de Assis, ele é importantíssimo por isso. Por ele levantar esses questionamentos do psicológico do ser humano, por mostrar uma sociedade, no caso aí do Brás Cubas, medíocre, tá? Então é isso, meus amores. Nós ainda teremos uma aula só de contos do Machado de Assis, que era para fechar, para nós começarmos a analisá-lo, analisar as obras dele, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, tá bom?